Por mais que o tempo passe, a pergunta mais comum existente entre os estudantes é a respeito de qual livro é o mais adequado para se estudar. E daí nós temos diversas opções no nosso mercado brasileiro. Porém, existem aquelas obras que ao longo do tempo elas foram sendo as mais recomendadas e se tornaram referência para os estudantes e professores. Neste vídeo de hoje nós vamos analisar um didático combate entre duas dessas grandes obras, o livro Tópicos de Física e o livro Física Clássica. Vamos considerar as semelhanças e as diferenças existentes entre eles. De início, nós devemos frisar que, na verdade, todos os livros são bons. Não apenas esses dois, mas os outros também aqui não citados. Desde que um livro não contenha erros conceituais, todo livro é bom, todo livro é útil. É necessário, quando formos avaliar um livro, a gente ter em mente qual é o objetivo do autor ao escrever aquele livro. Por exemplo, alguns autores escrevem um livro pensando em um público com conhecimento mais limitado a respeito do assunto, pensando em um conhecimento básico. Então, não é justo que a gente vá fazer uma avaliação deste livro querendo um conhecimento mais profundo. E vice-versa. Outros livros são dedicados a um público que já tem um conhecimento maior a respeito de um assunto. Então, também não é justo avaliar este livro querendo que ele contenha coisas básicas. Com isso em mente, dito isso, vamos especificar mais agora a nossa análise com respeito a estas duas obras que são objeto de estudo do nosso vídeo. Começamos salientando que estas obras elas tiveram seu início há bastante décadas. Segundo as nossas pesquisas, tanto o tópico de física quanto o física clássica tiveram as suas primeiras edições na década de 1980, começando ali com os tópicos de física e, em seguida, o física clássica. Para fazermos justiça aos autores destes livros, dessas obras didáticas, vamos relembrar aqui o nome deles. Costumeiramente, a gente se refere aos livros utilizando o título do próprio livro ou utilizando o nome dos autores, mas muitas vezes esquecemos de mostrá-los. Então, brevemente aqui, vamos ver os autores tanto do Física Clássica quanto do Tópicos de Física. De início, então, nós temos com o Física Clássica o professor Calçada, é um dos autores do livro Física Clássica. O outro autor do Física Clássica é o professor Sampaio. Então, são esses dois autores, Calçada e Sampaio. Em relação ao Tópicos de Física, nós temos três autores. O Newton Vilas Boas, o professor Walter e também o professor Ricardo. Dito isto, então, vamos começar a verificar agora quais são as diferenças e as semelhanças, entre esses dois materiais didáticos. Então, vamos começar por uma ordem de primogenitura, digamos assim, começando pelo mais antigo, começando pelo Tópicos de Física, tá? Lançado aí em 1982. E vamos adentrar no livro analisando alguns aspectos interessantes a respeito dele. Observe que estes dois livros, estas duas obras, elas são compostas por 3 volumes, volume 1, 2 e 3. Porém, o Física Clássica, no início,
ele não era composto por 3 volumes apenas, mas ele era composto por 5 volumes. Posteriormente, ele passou a ser publicado apenas na forma de 3 volumes, mas inicialmente era assim. E daí, emitindo a minha opinião, a edição com 5 volumes é uma edição que me agrada mais, por ter uma quantidade maior de questões, inclusive muito mais questões de vestibulares. Mas ainda assim, esta nova edição, composta por 3 volumes e lançada em 2012, o Física Clássica, continua sendo muito boa. Esta edição do tópico de Física, que nós vamos analisar, também é da edição de 2012. Então, estamos analisando livros que foram aí lançados, né, as respectivas edições lançadas no mesmo ano de 2012. Pois bem, quando nós vamos analisar o tópico de física, começando pelo sumário dele, né, nós observamos que nós temos aí as mesmas distribuições de conteúdo, a sequência lógica da distribuição dos conteúdos, ela é semelhante ao que acontece de um modo geral entre os livros do mercado brasileiro. Vai ter, sim, uma diferença ou outra aqui em algum tópico, mas, no geral, ele segue a sequência comum que é seguida pelos livros brasileiros. Então, ele começa com a introdução à física, né, fazendo alguma análise histórica, comentando sobre como a ciência é importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista tecnológico. Em seguida, ele vai para a parte introdutória das bases da cinemática, né? Aqueles conceitos iniciais de referencial, o que é movimento, o que é repouso. Após isso, ele continua com o movimento uniforme e vai seguindo, né? Avançando, passando por aquela primeira parte de cinemática. Temos aí o movimento uniforme, temos o movimento circular, no capítulo 4, vetores de grandeza vetorial, no capítulo 5, capítulo 3, que havia pulado, nós temos o movimento uniformemente variado. Então, essa sequência aqui é uma sequência comum existente nos livros brasileiros. A parte 2, ele começa com a parte de dinâmica, né, que conclui, então, a parte 1 com um grande bloco, que é o bloco da cinemática, e na parte de dinâmica ele vai analisar as leis de Newton, vai analisar quantidade de movimento, força de atrito, e assim por diante, até chegar nos capítulos de estática e concluir como os livros em geral concluem. Então, aqui não haveria grande diferença, né, na sequência lógica dos assuntos, não haveria grande diferença em relação aos outros livros brasileiros. Uma leve alteração aqui, a gente poderia considerar talvez esse capítulo 5, falando a respeito dos movimentos em campo gravitacional uniforme. Então, em outros livros, como por exemplo, no livro do Ramalho, que é outra obra de referência também, esse tipo de conteúdo ele aparece no bloco de cinemática. Tá? Os movimentos em queda livre, ele aparece lá em cinemática. Então, aqui, introdutoriamente, em termos de sumário, de sequência lógica dos assuntos, que é uma das coisas que nós estamos avaliando, ele segue o comum dos livros em geral.
Pois bem, dito isso, vamos olhar, já que estamos querendo fazer um comparativo, né? Vamos observar o livro do Física Clássica e vamos ver, então, como é que o Física Clássica se comporta neste aspecto da sequência lógica dos conteúdos. Já vimos que o Tópicos ele tem a sequência lógica comum, cinemática, dinâmica, estática, existente nos livros brasileiros. Vamos ver, então, o que aconteceria com o que acontece, no caso, com o livro do Física Clássica. O Física Clássica, nós também vamos ter uma sequência, pessoal, bastante comum em relação ao tópicos de física. O índice está aqui na página 9 do PDF, então nós temos, assim como também o Física Clássica, nós temos uma introdução costumeira, né, ao curso de física, né, explicando, comentando o que é a física, a importância histórica dela, a aplicação tecnológica. Em seguida, introdução à mecânica e toda aquela discussão em relação aos conceitos iniciais da cinemática, o que é um movimento, o que é um repouso, o que é uma trajetória, e assim por diante. Observe que termina sendo semelhante, né, àquilo que aconteceu com física, com tópicos de física. Velocidade escalar, no terceiro capítulo, definido. Quarto capítulo, movimento uniforme. Quinto capítulo, movimento uniformemente variado. Então, você percebe que é aquela mesma sequência do tópicos também. O sexto capítulo, movimento vertical no vácuo. Aí tem uma leve diferença, né, em relação àquele do tópicos aqui, porque observe que no tópicos nós havíamos comentado que esse movimento na vertical encontra-se lá na parte dinâmica. Já aqui no Física Clássica não, ele encontra-se na parte de cinemática, tá? Mas o restante ele vai seguindo o mesmo roteiro, só que com um detalhe também que é o seguinte: o Física Clássica ele costuma dividir, ter uma divisão maior em termos de capítulos. Então, por exemplo, no tópicos de física, você tem um movimento uniforme, tem um movimento uniformemente variado, e em cada capítulo você já tem os respectivos gráficos para aqueles capítulos. E já aqui, no caso do Física Clássica, nós temos, por exemplo, um capítulo só para tratar dos gráficos, ou seja, o diagramas horários, né? Ele recebe um capítulo exclusivo para isso. Assim como também acontece no livro do Ramalho. Para alguns estudantes, os estudantes podem achar melhor, porque tem uma seção exclusiva só para aquele assunto, e outros estudantes acham que não, que está aumentando o número de capítulos, está fracionando ainda mais, e que isso estaria, de alguma maneira, quebrando o fluxo de algo que já poderia estar contido lá nos capítulos dos respectivos conteúdos, do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então, aí vai ficando a critério de cada um, né, aquilo que achar mais conveniente. Em seguida, ele avança com os vetores, cinemática vetorial, composição de movimentos, entra na parte dinâmica e assim vai com os outros livros de um modo geral, tá? Aí, então, vista essa parte introdutória do sumário, né, dos índices, da sequência lógica dos assuntos, nós vamos considerar que, de um modo geral, a sequência é a mesma, né? Nós temos aí pouca diferença, nada que venha a afetar
o rendimento do entendimento a respeito do assunto. Nada que venha comprometer o entendimento do conteúdo. Então, vamos dizer que nessa primeira parte, na comparação da sequência lógica dos conteúdos, nós vamos considerar como sendo empate, né? Esse tópico vamos dar por empate, a não ser que a pessoa tenha uma preferência bastante específica em relação a um assunto ou outro. Claro que você pode ter aí a sua preferência e, com isso, né, escolheria um ou outro. Bem, dito isto, nós vamos entrar agora, sair dessa parte inicial de cada livro e vamos ver alguns detalhes mais agora correspondente à teoria em si e aos exercícios. Ora, como eu havia dito inicialmente, estes livros ganharam uma forte reputação de qualidade, né, ao longo. Esses livros ganharam uma forte reputação de qualidade ao longo do tempo. E isso não se deu à toa. Né? Isso se deu devido à grande qualidade que existe em ambos. Então, para ilustrar aqui como eles são detalhistas, contêm as informações teóricas de maneira completa, eu vou ilustrar aqui, por exemplo, buscando a seguinte página em ambos os livros. No Física Clássica, vamos aqui para a página 51, que eu quero chamar a atenção aqui a um ponto que vai ilustrar bem como os livros trabalham e trazem consigo um equilíbrio considerável nas análises, nas considerações deles. Então, observe o seguinte. Nós temos aqui uma parte relacionada, né, ao conteúdo de velocidade. E aí observe o seguinte. O livro do Física Clássica, ele começa definindo velocidade como sendo a distância percorrida no certo intervalo de tempo. Então, daí para a gente a definição de velocidade escalar média. Porém, existe um aspecto importante a ser considerado a respeito disso, e aí ele vai dar uma explicação complementar na página 65. Na página 65, ele explica que a gente precisa levar em consideração a diferença entre a distância percorrida e o deslocamento escalar. Então, enquanto alguns outros livros, né, passam desapercebido deste aspecto, o Física Clássica não. O Física Clássica ele traz à tona a importância de se diferenciar aí, essas ideias. Então, ele comenta o deslocamento escalar, como sendo também o que a gente costuma chamar de variação do espaço, né? Então, seria o espaço final e o espaço inicial. E aí, ele mostra que, se você não muda de sentido, a distância percorrida, como ele mesmo diz aqui, vai ser igual à variação do espaço. Né? Ele deixa isso aqui claro quando ele diz: desse modo, se o ponto P da figura não inverter o sentido do movimento, a figura a que ele se refere é a figura 9, então essa distância percorrida seria igual ao módulo do deslocamento escalar. Seria igual à variação do espaço. Por sua vez, se houver mudança de sentido, aí a gente vai precisar analisar que tem uma diferença, conforme ele mostra para a gente neste exemplo dessa próxima figura. Né? Nessa próxima figura, um objeto ele vai
de um ponto, sai do ponto P, né? E ele vai para a direita, mas ele volta para a esquerda, e isso tem uma diferença entre o deslocamento escalar e a distância percorrida. Nesse trajeto, o deslocamento escalar dele é de apenas de 4 metros. Ele parte do 2, né? E vai aí até o 6. Mas se a gente considerar, né, a distância total percorrida nesse trajeto aí que ele dá na figura, a gente vai ter uma diferença significativa entre o deslocamento escalar e a distância percorrida, né? A ideia do deslocamento escalar aí é que ele considera apenas o ponto final e o ponto inicial, o ponto que ele partiu e o ponto em que ele terminou. Então, um trajeto, né? Então, ele partiu do 2 e depois de vai e vem, ele termina parando no 6. Então, teve um deslocamento escalar de 4. Enquanto a distância percorrida não, considera tudo que ele andou efetivamente e chega ao resultado de 10 metros. Então, ele trabalha bem, ele explica bem essa diferença entre o deslocamento escalar e a distância percorrida. Então, esse é um aspecto interessante, positivo, né, a respeito da obra. Bem, mas aí, conforme havia dito, vem o tópico de física, né? E será que o tópico de física fica atrás neste requisito de ser detalhista? Fica a desejar? Não. Curiosamente, a gente vai ver aqui o mesmo exemplo do tópico de física relacionado a esse mesmo aspecto. E eu vou abrir aqui para vocês na página 29. E nós vamos ver que ele faz também esta consideração. Ou seja, aqui nesse subtópico número 6, ele considera a questão da variação do espaço e da distância percorrida. Então, assim como física clássica, ele também explica detalhadamente a diferença entre esses conceitos, né? Mostrando que a distância percorrida é uma grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu, devendo sempre ser calculada em valor absoluto. Aí ele considera o caso, né, de que o móvel não muda de sentido, então a distância percorrida seria igual ao módulo do deslocamento escalar. E o segundo caso, quando há inversão de sentido, que aí a distância percorrida tem que ser dada pela soma dos módulos dos deslocamentos escalares, o da ida e o da volta. Então, eu trouxe esse exemplo para podermos ver como os dois livros eles têm uma forte componente de acerramento em serem detalhistas nos conceitos e trazerem uma informação teórica, conceitual, bastante completa, né? Claro que isso daqui é apenas um exemplo. Nós estamos falando de obras que possuem 3 volumes. Não é inviável aqui para nós fazermos esta análise capítulo por capítulo nos 3 volumes. Não seria razoável. Mas fica isso daqui como exemplo para ver 2 aspectos, né? O primeiro aspecto é que eles são completos. E o segundo aspecto é que possui uma forte equivalência entre eles. Então,
mantendo aqui, até o momento, a nossa disputa em um aspecto bastante equilibrado, tá? Já que nós estamos fazendo aqui essa suposta disputa, né? Essa suposta luta entre os livros, mas com o objetivo de esclarecer, de ajudar você que está aí na busca pelo seu livro, né? Qual é o que você acharia mais adequado para estudar, para você possa conhecer mais essas duas obras. Geralmente nós temos esses dois grupos de estudantes, que são aqueles que estão chegando no ensino médio e querem se familiarizar com a disciplina, e nós temos também aqueles que chegaram ali no término do ensino médio sentindo uma forte defasagem no conhecimento da disciplina, mas que desejam, a partir de então, se preparar para vestibulares, algum vestibular militar, ou Enem, ou algum outro vestibular, tomaram interesse em se dedicar pela disciplina e estão aí na busca pelos materiais, né? E inundam os sites, os blogs na internet, que a gente pode observar aqui essa pergunta, qual livro escolher, ela é bastante recorrente, tá? Agora, nós vimos aqui uma semelhança na abordagem, né, a respeito desse conceito. E aí nós vamos pensar o seguinte, vamos ver agora como uma situação em que eles começam a se diferenciar, a gente começa a ter uma diferença entre utópicos e o física clássica, ainda dentro da abordagem conceitual. Então, observe o seguinte, nós vamos agora para a página 99 aqui do nosso PDF, do Tópicos de Física. E nesta página, nós estamos dentro aqui do conteúdo de vetores. Tá? Então, decidi aqui abordar, escolher um assunto, né, e ver como é que eles introduzem um capítulo, por exemplo. Então, considerando o capítulo de vetores, a gente observa que o Tópicos ele inicia fazendo uma abordagem conceitual, mostrando, né, exemplos de grandezas escalares, grandezas vetoriais. Você observa que ele sai dando negrito nas palavras, né, que indicariam as grandezas escalares, destacando as grandezas escalares, mostrando a diferença, pelo menos em palavras, em conceitos, entre as grandezas escalares e vetoriais. Depois de fazer essa abordagem, é que ele então entra propriamente com a definição de vetor, dizendo que vetor é um ente matemático constituído de modo, uma direção e um sentido utilizado para representar várias grandezas físicas. Então, assim, ele faz todo um preparo, né? Diferente de outras obras que já chegam jogando assim repentinamente, né, a definição de vetor, o Tópicos não. O Tópicos ele vai gradativamente explicando para você, como se dissesse para você, onde ele deseja chegar, né? Ele vai preparando o terreno até o ponto de chegar à definição do vetor. Além do aspecto do texto em si, nós temos um bom detalhamento de figuras, né? Como nós sabemos, figuras são ferramentas bastante poderosas no ensino. Então, nós temos aí, por exemplo, só nessa primeira parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 6 figuras ajudando a complementar o texto e trazendo ideias importantes a respeito do assunto. Só depois, então, que ele entra na definição do vetor em si. E daí, quando a gente olha para o física clássica,
Veja que a gente está sempre fazendo comparativo, né? Olhando como o tópicos age em uma determinada circunstância e como o física clássica reage também. E daí, quando a gente vai para o física clássica e olha para ele do ponto de vista dos vetores, da análise dos vetores, nós vamos perceber o seguinte. Vamos aqui entrar na nossa página de vetores de física clássica e observar que ele tem uma abordagem já diferente na maneira dele introduzir o conteúdo. Ele já começa introduzindo de uma maneira diferente do tópicos. O que é que ele faz no caso, né? Ele comenta um pouco a respeito, né, das grandezas vetoriais e escalares. Ele apenas diz que as grandezas se dividem nesses dois grupos, mas ele não entra em grandes detalhes, não sai dando aquela sequência de exemplos que o Tópicos deu, né? Mas, por outro lado, ele faz uma coisa interessante, que é o seguinte: ele aborda a coisa mais pelo lado da geometria, antes propriamente entrar na definição de vetores. Ele então faz uma abordagem mais geométrica, puxando mais para o lado da matemática, sem necessariamente citar as grandezas físicas, né, que o tópico citou, mas ele também vai preparando o aluno antes de definir o que é um vetor. Ele não joga logo de cara a definição do vetor. Ele segue alguns passos. E esses passos são os seguintes: fazer o aluno recordar, ou, caso ele não saiba, né, aprender as ideias de, por exemplo, o que são retas de mesma direção. Quando é que a gente diz que duas retas têm a mesma direção? Quando elas são paralelas, né? Esse conceito de direção aplica-se também aos segmentos de reta. Então, ele vai abordando essas informações que, em tese, o aluno estudou no ensino fundamental. Mas nós sabemos da realidade, né, do nosso ensino, que nem sempre o aluno realmente tem estudado o conteúdo como deveria ter, ou, por algum motivo, pode não estar nem tão lembrado assim de certos conceitos. Então, ele vai trabalhando essas ideias de retas de mesma direção, segmentos de retas de mesma direção. Depois ele nos traz as ideias do segmento orientado, né? Nós podemos ter segmentos orientados com a mesma direção, podemos ter segmentos orientados com direções opostas. E aí, depois disso, depois de fazer essa retrospectiva, digamos assim, aí sim ele entra na definição de vetores, tá? Então, eu acho muito legal as duas formas, tanto de um quanto de outro, preparando o aluno para o vetor, porque a gente precisa ter em mente alguns aspectos, principalmente pensando-se naquele aluno que tem mais dificuldade, né? A parte de cinemática, ela é uma parte que alguns até costumam brincar dizendo: olha, cinemática é matemática, né? Você tem muito trabalho braçal com a matemática, e a parte mais substancial da física, né, os conceitos realmente essenciais da física, né, o grosso, a parte mais substancial, você começa a ver na parte dinâmica, né? Então, a parte cinemática já tem algo muito voltado para a matemática. E aí, quando você imagina
você já dá o primeiro assunto como sendo um vetor. Fica mais puxado ainda para ser matemática. E no capítulo de vetores, você já começar definindo o vetor de cara, né? Então, para aquele aluno que tem mais dificuldade, pode vir a ser mais complicado. Aí vai depender de cada um também. Mas o fato é, os dois livros, eles, antes de definir propriamente o vetor, já chegar dizendo que é vetor, não. Eles buscam, digamos assim, preparar o terreno. Então, introduções iniciais para depois apresentar ao aluno o que é o vetor. Até porque esse entendimento de vetor é essencial, porque vai ser utilizado na parte de dinâmica, vai ser utilizado no eletromagnetismo. E, embora a definição em si do vetor, né, como sendo um segmento de reta que possui módulo, direção e sentido, seja relativamente simples de se compreender, nós sabemos que os alunos apresentam dificuldades quando a gente precisa ir para operações adiantes, como, por exemplo, somar vetores que não possuem a mesma direção. E aí a gente vai precisar utilizar lei dos cossenos. Então a coisa já começa a mudar de figura. Ou também compreender a subtração de vetores, né? Que eu preciso transformar em uma soma. Então, o assunto, a depender de se fazer uma abordagem geométrica mais complexa, vai ganhando também mais dificuldade. Dito isso, então, voltando àquela ideia de que eles trabalham os detalhes, né? A gente pode ver isso aqui nesse conteúdo de vetores. Por exemplo, o Física Clássica, depois de ensinar as operações aqui com os vetores, somar, subtrair, ele tem, por exemplo, um tópico relacionado à lei dos cossenos e à lei dos senos. Então, ele faz uma análise matemática, né? De onde é que vem as fórmulas que nós utilizamos para a adição de vetores, para a subtração de vetores. Então, ele faz também essa demonstração. Ele não só apenas coloca para você a fórmula e diz como você deve somar os vetores ou subtrair os vetores, mas ele demonstra como é que surge aquela ideia, as razões, os conceitos, né, matemáticos por trás daquele procedimento. Mostra as propriedades, então é uma vantagem também, caso o aluno tenha interesse, né, em conhecer essa parte, ele estará bem servido. E o tópicos de física não fica atrás, porque nesse aspecto o tópicos de física vai e faz a mesma coisa também. Tá? Ele vai e tópicos de física ele mostra também, além de mostrar as operações detalhadamente, como deve ser feito o procedimento, ele também traz explicações, né, geométricas de como é desenvolvido as fórmulas, né, de onde vêm as fórmulas, conforme a gente pode ver aqui nesta página. Então, novamente, os dois ali mostrando serem completos. Não apenas uma coisa de jogar uma fórmula, como tem algumas obras, dizer que a soma de vetores é feita com essa fórmula e pronto. Não. Ele constrói com você um raciocínio para que você possa entender o porquê daquele procedimento, o porquê você procede de tal maneira, né? Então, nós podemos observar até o momento, pessoal, um grande equilíbrio, né, entre essas duas obras. Elas têm se mostrado aí completas
e bem equilibrados, né? Não deixando a desejar em nenhum aspecto, com definições precisas e tudo mais. Mas a gente vai agora entrar em um ponto que as coisas começarão a ficar desequilibradas, tá? Alguém vai começar a pontuar a partir de agora, a partir desse momento. E é um aspecto que eu considero muito importante, que são os exercícios, né? E aí, nos exercícios, o tópicos de física, ele vai começar a pontuar para cima do física clássica, né? Ele vai pontuar para cima do física clássica, primeiro, no quesito que os alunos amam, são apaixonados. Quando a gente vai assistir vídeos, por exemplo, de pessoas comentando sobre tópicos, a gente observa que elas falam muito a respeito da divisão que é feita por níveis. Então, no tópicos de física, nós temos a divisão feita por níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 e uma outra parte que eles chamam de para raciocinar um pouco mais. A gente poderia dizer aí que seria uma espécie de nível 4. Então, os alunos gostam muito desse tipo de divisão, né? Ajuda muito a você se posicionar no conteúdo, fazer uma autoavaliação em que nível você se encontra. Então, serve aí como uma referência nos estudos. A gente vê aqui, por exemplo, nessa página, você observa exercícios nível 2. Então, à medida que os exercícios vão ficando mais complexos, ele vai indicando para você esse aumento da complexidade. Aqui nesta outra página, nós chegamos então no exercício nível 3. Né? E, por último, nós temos os exercícios para raciocinar um pouco mais, que seria tipo nível 4, e que são exercícios muito bons mesmo. Então, alunos que visam vestibulares mais complicados, tipo ITA, IME, Olimpíadas, esses alunos constroem os seus embasamentos, né, com livros como tópicos, fazendo uso desse tipo de questão mais elaborada que vai exigir mais esforço mesmo. O título para raciocinar um pouco mais não é à toa, tá? Ele realmente exige de você mais raciocínio, de um modo geral. Mas aí você pode dividir, por exemplo, tem alunos que não, meu vestibular não vai exigir tanto assim, é um tipo de prova mais simples, então se eu preciso fazer os exercícios do nível 1 ou do nível 2, aí ele vai ajustar de acordo com a necessidade dele. Mas o ponto é que o livro permite você avançar, né? Você tendo um referencial de como está o seu nível, um norte, uma referência do nível de questões que você está respondendo. Isso a gente observa que até aqui mesmo na internet, quando você observa os comentários dos alunos falando a respeito do tópico de física, eles falam com entusiasmo a respeito desse ponto. Então, isso daí é uma coisa que o tópico de física tem e o física clássica não tem. Então, é um ponto para os tópicos de física, tá? Um outro ponto que vem em seguida para os tópicos de física é o volume de exercícios. Eu fiz um comparativo aqui, por exemplo, quando você pega as leis de Newton, o capítulo referente às leis de Newton, princípios de dinâmica no tópicos de física, nós temos 152 questões. No física clássica, ele divide em 2 capítulos, o que num tópico seria um capítulo só,
Mas quando a gente soma esses dois capítulos, nós temos 132 questões, ou seja, 20 questões a menos. Quando vamos para a força de atrito, o tópicos de física tem 70 e o física clássica tem 60. Quando vamos para o capítulo de resultantes centrípeta, o tópicos de física tem 67. O física clássica tem 54. Ou seja, repetidas vezes, o tópicos de física demonstra ter mais exercícios do que o física clássica, tá? Isso inclui também exercícios de vestibulares, questões de vestibulares. Lembrando que eu estou comparando com o Física Clássica de 2018, porque lembra-se que eu disse no início do vídeo, olha, o Física Clássica, primeiro, né, aquele que vinha em 5 volumes, ele tem bem mais questões de vestibulares do que esse Física Clássica atual. O Física Clássica atual, em relação ao outro, na quantidade de questões de vestibulares, ele realmente deixa a desejar, ele perde consideravelmente em relação ao primeiro. Então, mas considerando-se, então, o Física Clássica atual, enfrentando o tópico de Física, o tópico de Física possui mais questões, incluindo mais questões vestibulares e também questões próprias, digamos assim, de autoria, né, dos próprios criadores do livro. Então, aí a gente tem um desnível entre tópicos de física e física clássica, porque o tópicos de física, ele entra com a divisão por nível, com uma quantidade maior de exercícios e também com exercícios mais difíceis. O tópicos de física conduz você a alcançar exercícios mais difíceis. Então, isso daí é uma coisa que pontua a favor do tópicos de física. Você pode até considerar como sendo 3 pontos de vantagem, né? Marcaria aí 3 gols, digamos assim. E o Física Clássica, ele vem, então, tirar essa desvantagem, ou pelo menos tentar reduzir essa desvantagem, no seguinte aspecto. Quando você está estudando um assunto, você gosta, é comum o aluno gostar, que os primeiros exercícios eles sejam mais simples para você fazer e que você vá subindo aos poucos. Então, embora o tópicos de física ele faça a divisão dos níveis 1, 2 e 3, é possível perceber que, como primeira questão a ser resolvida em um capítulo, o Física Clássica ele seja uma questão mais simples, ou seja, uma questão mais confortável para o aluno. Então, vamos ilustrar aqui o seguinte ponto. Por exemplo, vamos voltar aqui vamos fazer um comparativo entre o Física Clássica e o tópicos de Física. Nós vamos aqui para a página do tópicos de Física, a página 136. Eu quero ilustrar o que é que eu estou querendo dizer, né, com isso. Quando nós estamos aqui no Física Clássica, no tópicos de Física, você estuda a parte teórica e se depara com um exercício. Seu primeiro exercício a fazer será essa questão número 2. O primeiro exercício é um exercício resolvido, né? Então você vai estudar o exercício resolvido, mas já vem preparado. O que você vai fazer mesmo, vai dar início, sendo feito por você, é o exercício número 2. E você observa, então, nesse exercício número 2, já uma abordagem vetorial. Então, a primeira questão, e você tem uma abordagem vetorial.
Quando você pega no Física Clássica o mesmo conteúdo, né? Considerando então qual seria o primeiro exercício para você fazer, eu vou mostrar aqui agora na tela, no Física Clássica, o primeiro para você fazer será um exercício com abordagem algébrica. Então, está aqui o número 2. O primeiro também é um exercício resolvido. E o número 2, ele pede para você calcular o módulo da resultante das forças que atuam no ponto material. Então, verificando em outros capítulos, a gente tem a sensação de que o primeiro exercício a ser feito pelo aluno, o aluno vai começar a responder a seção de exercícios. No Física Clássica, o primeiro ele é mais simples. Então, seria um pouco mais confortável para o aluno ir subindo gradativamente. O do tópicos é como se fosse um pouco mais pesado já no primeiro exercício. Tá? Então, para uns, isso pode ser uma vantagem, né? Se sentir de início, para quebrar aquele gelo do assunto, se sentir mais à vontade, pegando de início exercícios mais simples, mais fáceis. Bem, tivemos aqui uma visão geral, né, a respeito dos livros. Claro que nós temos ainda o volume 2 e o volume 3. Você pode postar aí nos comentários se você gostaria de ver mais uma análise dessa para os volumes 2 e 3. Né? Mas o fato é, os dois livros são maravilhosos. Tá? Se é para a gente concluir de alguma maneira, a gente pode pensar no seguinte. O Física Clássica se aprofundando talvez um pouco mais nos tópicos conceituais e o Tópicos de Física se aprofundando mais nos tópicos matemáticos. O Tópicos de Física tem muitas questões que exigem a matemática mais puxada. Tá? Mas os dois são excelentes. Se você deseja realizar vestibulares como ITA, IME, AFA, né? Então, SPSEX, então você vai encarar o Tópicos de Física. O Tópicos de Física vai ser muito importante para você, para essa vastidão de exercícios e exercícios com nível mais alto. Por outro lado, se você é um iniciante na disciplina, tem bastante dificuldade em compreensão, o Física Clássica é um excelente livro. Você pode começá-lo a estudar, ele faz uma abordagem, vários capítulos, faz uma abordagem histórica, faz uma abordagem aconchegante, digamos assim, para com o aluno e vai lhe guiando, né, naqueles conceitos introdutórios básicos para você construir a sua base. É consideravelmente grande o número de alunos que afirmam, no início, terem deficiência, muita dificuldade em entender a disciplina, mas conseguirem se sentirem atraídos e compreenderem por meio do Física Clássica. Então, tanto Física Clássica quanto Tópicos de Física possuem excelentes testemunhos, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores. E daí, se você tiver oportunidade, né, você pode estudar pelos dois, pode estudar a teoria de um e fazer os exercícios de outro, ou se não, você pode escolher o que você achar mais conveniente e, com certeza, se você tiver foco e disciplina, o resultado será maravilhoso. Tá? Só não pode ficar
naquela coisa, né, de toda hora estar mudando de livro para livro, né, e não saber onde quer chegar e não conseguir concluir um raciocínio, fechar um ciclo. Você precisa concluir raciocínio, concluir entendimento, né? Não pode estar viajando em 8, 9, 10 livros ao mesmo tempo e, no final das contas, não ter nada de concreto tendo sido construído. Tá? Mas você pode ler a teoria de um, tentar fazer exercícios do outro, e tenha sempre em mente que, se você absorver realmente o que um ou outro desses livros contém, você já terá dado um passo considerável no entendimento da disciplina. Terá construído uma boa base. Então é isso, eu agradeço a você pela audiência, né, ter ficado conosco durante todo esse tempo. Espero que tenha gostado e poste aqui nos comentários a sua opinião a respeito desses maravilhosos livros e comente se gostaria de ter uma análise a respeito do volume 2 e do volume 3. É com você agora, é a sua vez de você participar. Muito obrigado.